Muito axé a todos da Umbanda, a todos do Candomblé, a todos simpatizantes da nossa religião de matriz afro-brasileira. Para quem não me conhece, meu nome é Pai de Angonã. Hoje vou estar aqui falando do Orixá Ogum, mas não esqueçam, antes disso tudo, de curtir e de se inscrever nesse canal, para que eu sempre possa estar trazendo conteúdos, histórias e tãs da nossa religião afro-brasileira, tanto do Candomblé quanto da nossa querida Umbanda. Ogum é um dos principais orixás cultuados no panteão iorubá e um dos principais orixás e mais conhecidos cultuados dentro do Brasil. Quando falamos de Ogum, vem sempre a imagem de um homem forte, de um homem viril, de um guerreiro, de batalhas, de guerras e de brigas, mas Ogum é um orixá que vai muito além disso. Ogum é o senhor de todos os metais, de todas as ferraduras, de todos os ferros. Ogum é o santo da tecnologia, da inteligência. É o homem que transformou a idade primitiva até o tempo moderno. É o orixá da inteligência. Ogum, diz a lenda que Ogum foi um dos primeiros caçadores que existiu no mundo. É o orixá que abre o caminho para que os outros orixás possam passar, possam seguir. Mas o que sempre satisfez Ogum, sempre completou Ogum, foi as conquistas, é a guerra, é a batalha, é o descobrimento. Ogum é um orixá, é um santo andarilho. Ogum é filho de Iemanjá, irmão mais velho de Exu e de Oxóssi. Como eu disse, diz o Itan que Ogum foi o primeiro caçador, foi Ogum que ensinou Oxóssi a caçar, mas o que sempre completou, sempre funcionou, foi a sede de descobrimento, foi a sede da guerra, foi a sede da vitória e da luta. Os filhos de Ogum e Ogum são orixás e pessoas movidos à guerra, movidos à luta do pão de cada dia, a luta contra as injustiças. É um orixá extremamente sério, extremamente poderoso, que não tolera traição, que não tolera injustiça. É um orixá que luta pelos seus filhos e luta sempre pelo seu povo e pela sua nação. Conta uma lenda que quando Ogum se descobriu como guerreiro, ele foi e teve inúmeras vitórias, inúmeras aldeias, e também teve seus filhos. Conta a lenda que Ogum estava em uma das suas aldeias, na qual ele tinha um filho que ele amava de paixão com todo o coração. E o seu filho também o amava como pai e o respeitava e seguia arduamente, firmemente as suas ordens, os seus ensinamentos. Até que Ogum chegou e falou assim para o seu filho: filho, eu vou daqui a um tempo ir para mais uma conquista, ir para mais uma batalha, para mais uma guerra. Eu criei até aqui, eu ensinei a ser um bom governante, eu tenho certeza que você tem capacidade de tomar conta da minha aldeia enquanto eu não estiver presente. O seu filho falou assim: pai, muito obrigado pela confiança que o senhor tem em mim, pode deixar que eu não vou te desapontar. Ogum virou para o seu filho e falou assim: filho, mas antes disso, eu vou estipular no dia de hoje um juramento. Eu quero que no dia de hoje a aldeia pare tudo o que está fazendo, que não trabalhe, que não saia da sua casa, que nem fale, em agradecimento ao Olodumare, ao Batalá, em agradecimento a mim, por tudo que o Batalá, o Olodumare e o Odudua vem trazendo, vem nos dando a sorte de conquistar a prosperidade, os caminhos abertos, as vitórias vencidas, e assim foi feito. Ogum falou assim para o seu filho: filho, no dia de hoje eu declaro que essa lei é estipulada por mim, o rei, o patrono dessa aldeia, e a família ou o homem que desobedecer essa lei vai ser punido severamente com a sua própria vida. O seu filho, obedecendo, espalhou por toda a aldeia que nesse dia era para que todos ficassem em casa cumprindo o seu preceito, sem falar, sem trabalhar, apenas rezando para Ogum com o poder da sua mente, sem abrir a sua boca, e ao Olodumare, agradecendo e tentando se conectar ao Orum através da força do seu pensamento, da força da sua oração e com o clamor da sua alma. Ogum ficou muito feliz por as pessoas estarem acatando o que ele estipulou nesse dia, e também ninguém iria ser doido de contrariar um orixá Ogum, que é um orixá tão temido.
Passou alguns dias depois, Ogum sentou com seu filho e falou assim: filho, agora é a hora de eu ir para minha guerra, de ir para minha conquista. Eu estou partindo com o meu exército, mas eu vou tornar a voltar. Prometo para você e prometo para toda a minha aldeia. E o seu filho falou assim: meu pai, vai com o Olodumare, volte logo, que nós vamos estar te aguardando. Ogum se despediu do seu filho e foi em busca das suas conquistas. Passou um ano, Ogum estava na guerra. Passou 2 anos, Ogum estava na guerra. Se passaram 7 anos, foi quando a guerra acabou e Ogum voltou para sua aldeia. Passou tanto tempo que Ogum perdeu a contagem do tempo. Quando Ogum chegou até a sua aldeia, ele não reconheceu nada nada como estava quando ele saiu. Ele simplesmente quase não reconhecia mais a aldeia, porque em 7 anos muitas coisas elas mudam, mas mesmo assim Ogum sabia que ali era a sua terra. Ogum assim bateu na primeira casa, o aldeão, o pai daquela família, o recebeu e ele falou assim: tem como você me dar um pouco de água? O aldeão, o pai daquela primeira casa, olhou para Ogum e não respondeu. Ogum ficou tão irado, que empurrou ele tão forte que ele caiu no chão e se machucou todo. Ogum saiu daquela casa muito irado, porque Ogum é um orixá que odeia de todas as formas ser contrariado. É um orixá que odeia ser ignorado. Foi até a sua segunda casa. O pai de família, o aldeão, o recebeu. Ele falou: me dê um pouco de água. E assim o homem apenas o ignorou. Ogum ficou tão chateado, que bateu tanto nesse homem ao ponto de deixar ele em estado tão grave, tão machucado, tão ensanguentado, e foi para a terceira casa. Na terceira casa, o terceiro aldeão, o homem, o pai daquela família, daquele lar, também o ignorou. Ogum já estava tão possesso de raiva com aquilo que está acontecendo com ele. Ele pegou a sua espada e matou esse homem, e daí em diante ele começou a matar todos da aldeia, homem, mulher, criança. Ogum não sabia distinguir, não sabia separar. Ogum é um orixá que quando fica com raiva, quando fica irado, ele mata, ele destrói, só depois ele para pensar nas suas atitudes. Ele foi matando, ele foi dizimando a sua aldeia até que não sobrou mais nenhuma pessoa viva naquela aldeia. O seu filho, que tinha ido até um rio pegar um pouco de água, voltou e encontrou Ogum cheio de sangue dos outros e falou: pai, o que o senhor fez? Olha para essa aldeia que o Senhor mesmo construiu. Olha para essas casas que o Senhor mesmo construiu. Estão todas quebradas. As pessoas estão todas mortas. E os seus súditos estão mortos. E o Senhor foi quem tirou a vida de todos eles. Ogum estava tão irado, tão possesso, e falou: filho, eu fiquei 7 anos fora. E hoje, quando eu volto, é desse jeito que eu sou recebido. Ogum, o filho de Ogum, falou assim: mas meu pai, eles estavam cumprindo o juramento que o Senhor mesmo prometeu. Que hoje era aquele dia, lembra que o Senhor pediu para jurar por Olodumare, por Obatalá, pelo Senhor, que não poderia falar, que as pessoas teriam que ficar de preceito dentro de casa, de resguardo, e caso quem falasse, iria ser punido severamente, até mesmo com a própria vida. Eles estavam seguindo apenas uma ordem do Senhor. Nesse momento, Ogum se arrependeu, teve uma tristeza tão grande dentro do seu coração, e falou para o seu filho: filho, essas pessoas morreram pelas minhas mãos, morreram pela minha injustiça, morreram pela minha ira. Eu não mereço ficar vivo enquanto eles estão mortos. Eu não mereço mais estar fazendo parte dessa terra. Um rei que destrói a sua aldeia, destrói a si mesmo. Ogum pegou a sua espada, fincou no chão, bateu tão forte no chão, que abriu um buraco enorme, uma cratera enorme. E nesse buraco Ogum se jogou e sumiu. Até hoje ninguém sabe aonde está o corpo de Ogum. Ninguém sabe se Ogum ficou vivo, se Ogum morreu. Daí em diante surgiu a lenda, a história, o Itã do orixá Ogum. Ogum é o santo que luta por nós, é o santo que protege a todos aqueles que precisam, que odeia a injustiça, que luta pelo pão de cada dia. É o patrono da agricultura, é o patrono da guerra. Os filhos de Ogum são homens dedicados, são homens dados à família, são homens dinâmicos,
que mexem tanto na tecnologia como nas coisas dentro de casa, que é um homem de aparência tranquila, mas também que se ira com facilidade. Nunca ignore um filho de Ogum, porque eles odeiam ser ignorados. São homens de personalidade forte, são homens que não toleram traição, que não levam desaforo para casa. São ótimos amigos, na grande maioria das vezes gostam de festas, gostam de bebidas, tiram a roupa do corpo para ajudar a quem precisa. Mas são pessoas que vivem extremamente em disputa com outras pessoas que estão ao seu redor. Um dos principais defeitos de Ogum é muitas vezes tomar atitude de cabeça quente. Um conselho que se dá para os filhos de Ogum é evitar brigar, evitar discutir, porque quando Ogum entra em ira, quando o filho de Ogum entra em ira, toma muitas atitudes na qual amanhã ele pode pagar muito caro. É um orixá que luta por todos nós, que também trabalha a favor da justiça, porque Ogum é a ação, é o caminho, é a descoberta, é a solução dos problemas. Dentro do candomblé, o nome dele é Ogum. Dentro do candomblé Angola, o nome dele é Nkosi Mukumbi. E dentro da Umbanda se chama Ogum e tem o sincretismo de São Jorge. A sua saudação é Ogunhê Patacori Jesse Jesse. A sua cor dentro do candomblé, na maioria das vezes, é azul. Em algumas culturas de nação é verde e na maioria das vezes dentro da Umbanda é vermelho. Isso varia muito de casa para casa, de axé para axé e de cultura para cultura. Que Ogum abra meu caminho, abra seu caminho e nos livre da bala perdida, do homem mau, das injustiças cometidas. Ogunhê Patacori Jesse Jesse. Muito axé. Que Deus, Olodumare e todos os orixás abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueçam de curtir e de se inscrever no nosso canal. Axé Ogum, Axé Orixá, Axé O.